Fala chefe, JP Luz aqui e hoje eu vou mostrar os 6 itens fundamentais para você escolher um imóvel na planta e não errar na hora de você comprar o seu imóvel para ver seu patrimônio multiplicar. Primeiro item, vamos lá, o primeiro item dessa lista é a localização. Localização é muito falado como um dos itens mais importantes na hora de comprar qualquer imóvel. Inclusive tem aquela frase famosa: na hora de você comprar um imóvel, 3 coisas são importantes: localização, localização e localização. Na verdade, é mais que isso, mas isso é uma frase para poder explicar o quão esse item é importante, principalmente quando você vai adquirir um imóvel na planta. Então o que você precisa observar? Primeiro você precisa observar se a localização ela tem demanda, se tem gente querendo vir para essa localização, se tem obras em volta a acontecer que podem valorizar. Por exemplo, a rua ainda vai ser asfaltada, vai ter uma construção de um shopping próximo, vai ter um acesso de trânsito próximo, colégios, faculdades, se é perto da praia, se a localização tem um apelo turístico. Tudo isso é bom você observar na hora de escolher a localização. E uma dica muito importante para você analisar esse item da localização é utilizar o índice FIPE-ZAP para poder ver as cidades, se você estiver escolhendo as cidades, quais cidades estão valorizando mais do que outras. A gente vê aí no Brasil a valorização média dos imóveis hoje, quando eu estou gravando esse vídeo, é perto de 5% ao ano, mas tem localizações que valorizam mais de 25% ao ano no momento atual. Então saber quais são esses locais pode ser muito estratégico e fazer com que o seu investimento se alavanque de uma forma muito mais interessante do que se você comprar um imóvel numa localização que já está estagnada, não tem previsão de crescer mais, nem se desenvolver, nem atrair população nova, né? Então a localização é muito importante. Inclusive, eu tenho um PDF gratuito que você pode baixar, o link está aqui na descrição, que chama Mestre das Oportunidades Imobiliárias. É um e-book para você saber o que analisar e como saber as melhores localizações para você poder fazer o seu investimento certo. Então o link está aí na descrição, então clica lá e baixa o seu PDF, o seu e-book Mestre das Oportunidades Imobiliárias, gratuito, beleza? Bom, o item 2, óbvio, né, é o preço. E quando a gente fala de imóveis na planta, o preço não é só o preço em si, e sim o valor do metro quadrado. Se você observar bem, um imóvel na planta, ele na teoria, ele precisa ter um valor de largada de metro quadrado mais baixo do que o valor do bairro. Então se você tem um bairro que o metro quadrado é 10 mil, o ideal é que quando você compra um imóvel na planta, esse valor venha abaixo, venha 9, 8,5. E aí que tem uma grande sacada: se você compra um empreendimento, um lançamento, normalmente quando você compra nas fases mais iniciais, são os momentos que você consegue um maior desconto, você consegue pegar um valor do metro quadrado com uma diferença maior do valor do bairro. Então analise o valor do bairro e não só o valor médio, tá? Da cidade ou do bairro que você está vendo, porque o valor médio ele serve para imóveis médios. Então se você compra um imóvel na quadra da praia, quadra-mar, a tendência é que o metro quadrado desse tipo de imóvel seja mais alto do que a média da cidade ou a média do bairro. Então você precisa analisar esse detalhe, tá bom? Então se você tem uma cidade que o valor do metro quadrado médio é 10 mil, e você observando na quadra da praia esse valor atinge 15 mil, comprar um imóvel na quadra da praia por 12 mil é um ótimo negócio, mesmo a cidade sendo um valor médio de 10. Então observe isso, e quanto mais fase inicial você conseguir comprar um empreendimento imobiliário, melhor. Então a gente vai agora para o item 3. O que é o item 3? A liquidez. O que é a liquidez? Liquidez é a capacidade de tornar um ativo, trocar um ativo por moeda, por dinheiro, então fazer ele virar dinheiro. Se você tem um produto que você está vendendo que tem muita gente querendo comprar, ele tem alta liquidez. Se tem poucas pessoas procurando esse tipo de produto, qualquer que seja, não é só para imóveis, ele tem uma baixa liquidez. O que eu quero dizer? Se você está vendo um imóvel num bairro que existe uma faculdade, tem uma alta demanda para solteiros, um imóvel de 1 quarto, ele vai ter alta liquidez. Se você vai para um bairro ou uma cidade que tem um apelo turístico muito grande de veraneio para famílias de 3 a 4 pessoas, um imóvel de 3 suítes talvez tenha mais liquidez do que um imóvel de 1 quarto. Então essa observância
desses detalhes é muito importante. O público-alvo que busca aquilo ali, tanto para moradia como para veraneio ou para alugar, seja lá qual investimento, finalidade do seu investimento tem. Então a liquidez é muito importante, é o terceiro item dessa lista. Então vamos agora para o quarto item. Esse é importantíssimo, que é a segurança. Segurança, como a gente consegue ter a segurança na hora de comprar um empreendimento na planta? Então, João, vamos lá. Como eu consigo ter segurança? Vou explicar para vocês. Primeira coisa, observar o histórico da construtora. Essa construtora tem quantos anos de mercado? Quem são os donos, sócios, fundadores? Observar as certidões negativas da construtora. Então isso você tem que pedir para o seu corretor, você tem que pedir para o gerente da construtora as certidões negativas. Para quê? Para ver se tem processos, apontamentos que possam oferecer algum risco ao patrimônio da construtora. Você vê o histórico de obras, você vê quantos empreendimentos essa construtora já entregou. Se for uma construtora mais recente, não tem problema, mas é importante você observar quem são os sócios, qual o seu histórico. Uma coisa muito legal que muitas construtoras dão, mas não é algo que precisa ter, mas é algo legal, é o patrimônio de afetação. O que é patrimônio de afetação? É quando uma construtora, ela usa um empreendimento e ela cria um CNPJ específico para aquele empreendimento. Então ela cria uma SPE, que é uma empresa com uma finalidade específica, que é construir este empreendimento. O que isso garante de segurança para quem está comprando? Primeiro, nessa modalidade, todos os recursos que esse empreendimento arrecadar, eles não podem ser utilizados pela construtora para ir para outros empreendimentos. Não podem, eles ficam específicos para aquela construção. Outra coisa importante, nenhum sócio pode retirar lucro enquanto o empreendimento não estiver acabado e finalizado. Então, é uma garantia extra. Então, não é necessariamente necessário ter patrimônio de afetação, mas se é uma construtora nova, que não tem tanto histórico, ter patrimônio de afetação é uma grande questão para você ter mais segurança na hora de você comprar o seu imóvel na planta, para ver seu patrimônio crescer. Fechado? Bom, o quinto item é a qualidade. É importante que você, além de olhar aquelas imagens renderizadas, né, aquelas imagens gráficas feitas por designers gráficos, sobre como é o prédio, os acabamentos, é importante você observar quais serão os materiais utilizados. Você pedir um memorial descritivo, que é um documento que mostra que a construtora ela descreve o tipo de porcelanato, o tipo de ar-condicionado, cada item ali que será colocado. Por exemplo, tem construtoras que toda a área de lazer, toda a mobília, itens da área de lazer, como a mesa de jogos, ali as cadeiras do salão de festa, a brinquedoteca, etc. Algumas construtoras não entregam isso. Os condôminos precisam se juntar, proprietários, e comprar. Outras já entregam com isso. Então é importante você ver qual o tipo de mobília que vão entregar, né? Então essa observância da qualidade, além dos acabamentos, né? Da espessura da manta acústica, como é que serão os vidros, as janelas, a altura do pé direito. Tudo isso é importante que você observe. Então a qualidade do empreendimento pode fazer toda a diferença para você revendê-lo mais caro quando você tiver interesse em vender e conseguir um preço maior do que você espera, como também pode evitar que você talvez não consiga vender por aquela qualidade do empreendimento que está muito abaixo. Então às vezes você pensa, cara, vou comprar o imóvel com melhor custo do metro quadrado, mas às vezes a qualidade do empreendimento não compensa e quando você quiser revender, você não vai conseguir vender pelo preço que se venderia. Fechado? Então o quinto é a qualidade. Agora o sexto item que eu vou falar agora, mas antes eu vou pedir para você se inscrever aqui no canal, deixar um like se você não é inscrito. E se você está gostando até aqui, já deixa nos comentários o que você está achando desses 6 itens para comprar o imóvel na planta. Fechado? Vou deixar na descrição também aqui, ó, o curso, se por acaso você for um corretor de imóveis, tem o curso Corretor Autoridade, que é um curso onde eu ensino a você usar a ferramenta Canva para poder ter fotos bonitas, imagens bonitas, que você possa fazer cartões de visita, tudo que é design gráfico, você conseguir fazer e melhorar a sua imagem como corretor, principalmente nas redes sociais. Eu ensino a fazer site grátis, tudo isso. Página de captura, tem uma série de informações importantes e esse curso está em promoção, está saindo a 12 vezes de R$ 9,70. Então clica aí no link da descrição se você é corretor e quiser saber mais sobre isso. São 8 horas de aulas gravadas, então você consegue
finalizar esse curso em um dia, por exemplo, ou fazer ali 2 horas por dia, fazendo 1 hora para poder praticar, você vai sair um mestre nas artes e no Canva, tá bom? Então vamos para o final do vídeo. O 6º item é o fluxo de pagamento. Mas, João, eu prefiro desconto, comprar à vista e desconto. Cara, nem sempre é melhor. Às vezes é melhor você comprar um imóvel mais caro, mas com fluxo melhor. Se você está em regiões como eu estou aqui, Porto Belo, Itapema, esse litoral aqui da Costa Esmeralda, os imóveis aqui valorizam na média 20% ao ano. Então muitas vezes é melhor você comprar um imóvel que você tem um ganho de valor dele maior do que o valor que você paga por ano. O meu imóvel que eu comprei, ele é assim, eu pago menos por ano do que ele valoriza por ano. Então você está colocando ali o pagamento, está tendo um retorno imediato nisso, certo? Então assim, é muito comum as construtoras colocarem ali mais ou menos 60% do valor do imóvel até as chaves. E isso é uma coisa que você tem que observar muito no fluxo, muito isso. Porque às vezes você vê um preço bom, uma condição legal, a parcela está pequena, mas você vai, principalmente se você for alugar o imóvel depois de entregue, para gerar renda, é melhor que você tenha um percentual menor possível até as chaves. 60% é o ideal, tá? Se conseguir menos, melhor, mas é mais difícil conseguir. Por quê? A partir do momento que você recebe esse imóvel, ele passa a gerar renda para você, então ele passa a se pagar. Então vamos fazer uma conta aqui. Você comprou um imóvel de 500 mil, você deu uma entrada ali de 7%, 10%, e você paga uma parcela de, sei lá, R$2.000 por mês, e mais um anual ali de 25 mil, por exemplo. Quando você receber esse imóvel, quando ele estiver pronto, se você pagou 60% dele, você vai ter pago 300 mil. Então, aqui nessa região, como valoriza 20% ao ano, provavelmente ele vai estar valendo 1 milhão e você vai ter pago 300 e vai estar recebendo ele. Você ainda vai ter 200 mil a pagar nos próximos, sei lá, 5 anos. Só que esse imóvel vai começar a gerar renda para você. Aí ele começa a se pagar. Então você tirou do seu bolso 300 mil dividido ali em mais ou menos 5 anos. E está recebendo um patrimônio que vale 1 milhão. Então, se você tivesse que pagar 80% até as chaves, você teria pago ali 450 mil, 400 mil até recebê-lo. Então, isso é uma coisa que vale você observar. Porque a partir do momento que o imóvel é entregue, você recebe ele, ele passa a se pagar. Então, às vezes, tanto faz. Se você vai receber um imóvel que vai valer muito mais do que você acordou em contrato, não tem problema dele estar um pouco acima do valor do metro quadrado, se você pagar ali mais ou menos 60% até as chaves. Porque a partir do momento que ele rentabilizar para você, ele passa a se pagar e aí você não tem mais essa despesa. Você tem o imóvel se pagando, formando um patrimônio para você. Você pode pegar esses recursos que você botava ali todo mês nesse imóvel e botar num outro imóvel. Então essa que é a grande sacada. Observe o fluxo, tá? O fluxo de pagamento. Aqui em Santa Catarina, no litoral, você consegue parcelar em 10 anos, em até 10 anos, direto com a construtora, mesmo depois das chaves, o que não acontece em quase nenhum lugar do Brasil. Normalmente, quando você paga os 60% e recebe o imóvel, ou você tem que pagar à vista ou pegar um crédito imobiliário. E aí, às vezes, como tem juros, seguro, às vezes você não consegue, com a renda do aluguel, pagar o restante do imóvel. Ele fica faltando, você tem que colocar mais um pouco. Por isso que eu recomendo tanto que você invista em Itapema e Porto Belo, que são as cidades que oferecem melhores condições. A entrada é baixa, normalmente gira em torno de 7%, você continua parcelado sem juros, apenas corrigido pelo CUB depois das chaves, normalmente é 60% até as chaves, e você pode colocar muitas vezes um carro como entrada, ou para amortizar o valor, então isso é muito fácil de você pagar. E o período de obras é um pouco maior do que em outras praças, que normalmente são em 3 anos, aqui são em 5, às vezes 6. Então a sua parcela fica metade do valor que seria em outras praças, você entende? Então no Rio de Janeiro, por exemplo, um imóvel de 500 mil, você pagaria uma parcela de, estou dando um exemplo, 4, 5 mil reais. Enquanto aqui o mesmo imóvel de 500 mil, a sua parcela é R$2.000, 2.200, por exemplo. Então essa é a diferença, você consegue colocar no seu fluxo e quando você receber o imóvel, ele passa a se pagar. Beleza? Se você quiser a minha assessoria, o melhor produto do momento para você comprar um imóvel pagando X, receber ele valendo 2X e desembolsar até as chaves 60% de X, como eu expliquei nesse vídeo, eu vou deixar um link para você me chamar e eu dar a minha assessoria dos melhores imóveis no momento para você comprar e formar patrimônio. Beleza, meu chefe de família? Tamo junto, obrigado, comenta, compartilha e deixa o like, não se esquece, se inscreve no canal. Valeu, um abraço e até o próximo vídeo. Fui!